Olá, turma! Espero que todos estejam bem e hoje vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina de qualidade em prestação de serviço. Então, na nossa aula anterior, falamos um pouco a respeito do que é humanização e de como devemos focar nesse processo de humanização no contexto da saúde e dentro da assistência dos próprios profissionais atuantes nessa assistência, bem como dos profissionais de enfermagem. Então a gente viu a real importância, a necessidade de se estar sempre se policiando, se conscientizando e trazendo de fato esse aspecto humanitário. Porém, não bastava apenas debater, apenas conscientizar, fazer com que realmente esses profissionais entendessem a real importância. Então, para que se colocassem em prática esse processo de humanização e se tornasse realmente algo obrigatório, visto que muitos profissionais não colocavam ou até mesmo não colocam em prática, foi criada uma política nacional de humanização. Então, criou-se essa política para trazer de fato à tona essa importância de humanizar-se e bem como se colocasse em prática os princípios, diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde. Então, a nossa Política Nacional de Humanização é conhecida também sobre Humaniza SUS. Então, se vocês ouvirem falar Política Nacional de Humanização, Humaniza SUS, está dentro do mesmo contexto, da mesma, vamos dizer assim, temática em se debater a importância da humanização na assistência prestada aos usuários desse sistema. Então, vimos na aula anterior que a humanização é a valorização dos direitos dos sujeitos, é o resgate, o respeito à vida humana, levando em consideração todas as circunstâncias sociais, éticas, psíquicas desse relacionamento com o humano. Então, deve ser colocado em prática tanto pelos próprios gestores, as pessoas que não estão diretamente prestando essa assistência, quanto aos trabalhadores, e aí vem aos trabalhadores de modo geral, no ambiente da saúde, e também os usuários. Então, não apenas receber a humanização, mas também atuar e levar esse contexto em uma relação saudável, em uma relação livre de conflitos, harmoniosa entre os próprios profissionais e os nossos usuários do sistema. Então, surgiram alguns projetos que buscaram debater esse tema de humanização. E aí começou a se desenvolver há alguns anos em áreas específicas da assistência. Por exemplo, o aspecto de humanização na saúde da mulher, principalmente durante o parto, e aí surgiu o que a gente vê muito, reportagem, profissionais debatendo, o parto humanizado, onde existe a assistência à mulher durante todo o seu trabalho de parto, esse olhar, seja parto normal ou cesáreo. Também esse aspecto humanitário na saúde da criança, desde aquelas recém-nascidas que precisam de um acompanhamento mais específico, até as crianças jovens, adolescentes, que a gente precisa ter esse olhar, essa especificidade. Humanização nos idosos, principalmente, onde muitas vezes eles já têm aquela, vamos dizer assim, aquela barreira, porque eram tratados com toda aquela filosofia de antigamente, com as medicações, ervas medicinais, e aí quando se está no ambiente hospitalar cheio de aparelhos, onde muitas vezes é tratado, é prestado uma assistência por jovens, profissionais jovens, para muitos desses idosos essa assistência ela não é correta ou ela está errada. Então sentiu-se a necessidade de implantar esse aspecto de humanização nas diversas áreas da saúde. Então atualmente tem sido realizadas essas ações de humanização, visando a implantação de programas de humanização nas instituições de saúde e principalmente nos ambientes hospitalares. Então, surgiu no ambiente hospitalar, sentindo essa necessidade de bater sempre nessa tecla, em trazer a consciência, esse aspecto humanitário, surgiu o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que é a APNHAH, Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. Surgiu em 2000, através do Ministério da Saúde.
mas logo foi substituída pela Política Nacional de Humanização, em 2003. Por que isso? Porque eles viram que não bastava apenas implantar esse aspecto humanitário, esse programa, apenas na assistência hospitalar. Sentiu-se nessa necessidade também lá na atenção primária, nas unidades básicas, nas unidades de pronto-socorro. E aí ele amplia com essa substituição, com a reformulação do programa, onde ele agora passa a ser chamado de Política Nacional de Humanização e surgiu através dessa política no ano de 2003. E tem como objetivo ampliar a humanização dos serviços de saúde como um todo, mantendo as relações tanto no atendimento, a qualidade de vida do trabalhador e a rejeição de qualquer tipo de preconceito. Então, essa política nacional de humanização, ela visa, além da humanização para com os usuários, humanização também dentro do próprio sistema de trabalho, fazendo com que as empresas, as instituições de saúde tenham esse olhar humanitário também para os próprios profissionais. E aí com jornadas de trabalho, qualidade de vida, né, dentro do próprio aspecto ambiental, de trabalho, fazendo com que esse profissional ele tenha essa motivação, ele seja aceito, ele tenha um trabalho em equipe satisfatório. Então, humanizar não é apenas para o usuário, mas também entre os próprios profissionais da saúde. E aí, o Humaniza SUS, que é também conhecida como a PNN, né, que é a Política Nacional de Humanização, como eu falei para vocês, foi criado em 2003 e aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Então, criada em 2003, pois ela foi substituída, então muitos artigos, relatos, no concurso também cai muito esse aspecto da Política Nacional de Humanização. Então, ela foi criada, a política, em 2003. Já o programa de assistência no ambiente hospitalar foi no ano de 2000. Então, a PNH, que é a nossa sigla, ela é uma proposta de uma nova relação entre os usuários, os profissionais e a comunidade. É uma proposta também de trabalho coletivo para que o SUS ele seja mais acolhedor, mais ágil, com mais locais confortáveis, tanto para os usuários como para os profissionais. Essa política, ela defende o SUS, que reconhece e respeita a diversidade do povo brasileiro e de todos que oferece o mesmo tratamento, sem distinção, discriminação. Ele luta por um SUS construído com a participação de todos os envolvidos e que se compromete com a qualidade dos serviços prestados e com a saúde integral para toda a população. Então, foi criada essa política justamente para fazer com que aquele SUS que está no papel, que a gente estudou, ele realmente vá ser colocado em prática, ele seja o que a gente vê em execução. Mas, infelizmente, nem o SUS em si e nem essa política muitas vezes é colocado em prática. E aí vem, infelizmente, várias dificuldades, erros, falta de humanização dentro dos ambientes de saúde. Então, esse programa de humanização surgiu devido a essa necessidade de ampliar a discussão da saúde pública com esses servidores e usuários em busca de um melhor sistema, de uma melhor assistência. Também surgiu para trazer a gestão e gestores, as pessoas que ficam mais na parte burocrática, para perto das pessoas, dos profissionais e usuários. Surgiu para melhorar esse processo de trabalho e aumentar a resolutividade, as respostas, seja uma assistência efetiva e eficaz dentro dos padrões exigidos, bem como além, tendo esse olhar, esse enfoque, essa empatia para com os outros. Então, a política nacional, ela reconhece que há sim um SUS que dá certo, que o que está no papel tem tudo para ser, vamos dizer assim, o melhor sistema, o melhor plano de saúde que um brasileiro, que uma pessoa possa ter.
mas que infelizmente ainda existem muitos desafios e muitos problemas que necessitam ser superados, tanto pelos próprios gestores, pelos próprios profissionais, pelas próprias instituições, que não devem apenas olhar para si, com fins, vamos dizer assim, lucrativos, com fins, vamos dizer assim, diminuindo seus custos e, consequentemente, diminuindo a qualidade na assistência, diminuindo esse aspecto humanitário. Muitas vezes a pessoa diz, uma assistência realmente qualificada exige mais gastos, porque no lugar de eu comprar um medicamento, vamos dizer assim, altamente potente, que custa muito caro, eu posso comprar um mais barato e comprar, vamos dizer assim, outras coisas com o dinheiro que sobrar, por exemplo. E aí, muitas vezes, nessa aquisição, a gente pode aumentar o tempo de permanência do paciente e, consequentemente, aumentando mais os gastos, aumentando mais os custos. Até mesmo pode acontecer a piora da sua patologia, o agravo da sua doença. Então, a gente também tem que ter cuidado que esse SUS ele dê certo, mas se realmente ele for colocado em prática. Que essa política nacional de humanização não é algo que foi escrito aleatório e é para ser guardado e não ser discutido e não ser colocado em prática. Pelo contrário, deve ser exigido dos profissionais, exigido das instituições de saúde. Então, o objetivo da política ou do Humaniza SUS é contagiar os trabalhadores, os gestores e os usuários do SUS com os princípios e diretrizes da humanização. É fortalecer iniciativas de humanização existentes. É desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção. É aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modos de atenção e de gestão. E, sobretudo, implementar processo de acompanhamento, a avaliação, fazendo com que de fato ele seja colocado em prática. Então, foi necessário e é altamente indispensável se colocar em prática essa política justamente para enfrentar essas graves lacunas que fazendo com que todos tenham esse acesso universal, esse acesso buscando essa equidade, essa atenção integral a todos os cidadãos. Também foi preciso colocar essa política em prática para modificar esse quadro de desvalorização dos trabalhadores de saúde, essa situação precária das relações de trabalho, baixo investimento na educação permanente, baixa implicação no processo, baixa, vamos dizer assim, reconhecimento mesmo dos próprios profissionais da área da saúde, em especial dos profissionais de enfermagem. Essa desvalorização, esses baixos investimentos, essa falta de capacitação muitas vezes que os próprios profissionais eles devem buscar, não havendo esse apoio das instituições. Também surgiu para romper com essa fragmentação e essa desarticulação, levando esses programas de humanização dentro de todos os aspectos. Não basta a gente discutir apenas o tratamento, apenas a medicação correta, apenas a assistência correta, mas a gente também, dentro desse tratamento em si, os exames, medicações, a gente tem que focar em como é que a gente vai fazer isso na prática. Como eu vou chegar para um paciente e explicar para ele que ele precisa fazer uma cirurgia, que ele tem que tomar uma medicação e que essa medicação tem alguns efeitos colaterais, que ele vai precisar fazer um exame e esse exame ele vai precisar, por exemplo, ficar 12 horas, 24 horas ou 6 horas em jejum. Então, para que ele aceite, para que realmente o tratamento seja efetivo, a gente tem que saber como falar, como acolher, como se comportar. Então, foi preciso justamente para enfrentar essas lacunas, modificar o quadro de desvalorização dos trabalhadores e romper essa desarticulação dos setores. Então, quando existe humanização, a gente tem essas várias palavrinhas. A gente tem sorriso, a gente tem saúde, tem inovação, tem boa autoestima, tem competência, ótimos resultados, tem vitórias, tem a felicidade, tem a cura, tem um acolhimento, tem a certeza de uma melhora, tem uma gestão eficaz. Então, realmente, a gente tem humanização.
Porém, as vantagens de se colocar a humanização vai além dessas palavras, pois a vantagem de se colocar realmente a humanização nos ambientes hospitalares é a redução das filas, do tempo de espera, a ampliação desse acesso, realmente um acesso organizado, um atendimento acolhedor e resolutivo, baseado nos critérios de risco, onde a gente já vai reconhecer para onde direcionar cada paciente, para não ficar um paciente indo para um lado, para o outro, faz tratamento com um, com o outro, se curou, não se curou. Uma implantação de modelo de atenção com responsabilidade e vínculo, garantia dos direitos dos usuários e, sobretudo, a valorização dos trabalhadores de saúde. Então, essa e outras inúmeras vantagens de se implantar a humanização, tanto na assistência como também nas próprias instituições de saúde. E aí vem todas aquelas palavrinhas associadas a essas e outras vantagens que o aspecto humanitário pode nos trazer. Então, quais são as dificuldades? Porque para que a gente coloque realmente em prática, a gente enfrenta várias dificuldades, como a questão do financiamento de saúde, pouca agilidade, insuficiência da equipe, estrutura administrativa inadequada, essa rotatividade e dificuldade de contratação dos profissionais adequados, sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, consumo acentuado de medicações e serviços, pois não existe esse reconhecimento, o uso certo, a dosagem certa, para que a gente tenha esse acompanhamento e não tenha desperdício. A incorporação acelerada de inovação tecnológica. Então, muitas vezes a instituição hospitalar ou até mesmo as instituições de saúde prezam muito por ter todo esse aparato tecnológico. E aí começam a comprar vários aparelhos tecnológicos. Mas o que é que adianta se os próprios profissionais não são capacitados, não sabem utilizar, ou não têm, vamos dizer assim, uma avaliação periódica desses maquinários, toda essa tecnologia? Então, essas e outras também dificuldades em se colocar, conscientização dos próprios profissionais, dificuldade nos profissionais em colocarem em prática, motivação, e aí vem a questão, é mais fácil atender um paciente de forma mecânica, chegar, aplicar a medicação e ir embora, já ir para outro, do que eu chegar, conversar, acolher, tentar entender, tentar buscar essa confiança, porque existe uma sobrecarga. Muitas vezes eu sou um profissional sozinho para lidar com 5, 10 pacientes de urgência e emergência, numa UTI, e a gente sabe que não é assim que deve acontecer, mas a gente sabe que a realidade é essa. Então, quando não existe humanização, vem a questão da angústia, tristeza, estresse, medo, ansiedade, falta de remédios, e aí vem as brigas, discussões, crises, pânico, a morte, e aí vem filas enormes, dificuldade no acesso, e aí vem a troca das medicações, vem os erros. Então, tudo isso é gerado pelo simples fato da não existência da humanização nesse processo. Então, a Política Nacional de Saúde diz que a humanização, ela busca e ela aposta na ética, na estética e na política. Na ética, porque ela implica a atitude de usuários, de gestores, trabalhadores comprometidos e responsáveis. Na estética, porque acarreta um processo criativo, sensível, de produção da saúde. E da política, porque se refere justamente à organização social e institucional dessas práticas de atenção na gestão da nossa rede do SUS. Então, esse compromisso ético, estético e político da humanização do SUS se acentua nos valores de autonomia, protagonismo dos sujeitos, corresponsabilidade, solidariedade, direito dos usuários, participação coletiva desses usuários, dos profissionais, nesse processo também de gestão. Então, a Política Nacional de Humanização, ela se estrutura em princípios, diretrizes, métodos e dispositivos, para que realmente ela seja entendida e colocada em prática. Então, quando eu falo princípio, é o nosso ponto de partida. Segundo o dicionário, é o primeiro momento da existência.
é o começo, é o início, é o que serve de base a alguma coisa. Então, é entendido como o que causa a força da ação. É o que levou as pessoas, de fato, a criar essa política nacional, a se colocar em prática. E aí ela é baseada em 3 princípios básicos. O primeiro princípio da política é a transversalidade. O segundo, indissociabilidade entre a atenção e a gestão. E o terceiro, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e do coletivo. Então, esses 3 princípios são a base da nossa política nacional de humanização. Então, entende-se por transversalidade o reconhecimento com as diferentes especialidades e práticas de saúde que podem conversar com a experiência daquilo que é assistido. E aí a questão dos saberes que podem produzir saúde de forma mais corresponsável. Já a questão de indissociabilidade, entende-se que os trabalhadores e os usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão, como funciona aquela instituição que está prestando cuidado. E assim, participar ativamente nesse processo, nessa tomada de decisão, avaliando essa questão de como está a assistência, a resposta e interação entre os trabalhadores e os usuários. E o nosso terceiro princípio, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia, corresponde a qualquer mudança na gestão e atenção. É mais concreta se construída com essa ampliação da autonomia e vontade das pessoas. É o compartilhamento das responsabilidades. Então, a gente não pode jogar responsabilidades apenas no usuário ou nos trabalhadores. Tem que haver essa união dos gestores, dos trabalhadores, dos usuários. Aí, dos usuários vem o paciente que está acometido e dos seus familiares, que através dessa relação, dessa busca por autonomia, do compartilhamento de responsabilidade, que a gente vai ter realmente a implantação desse aspecto humanitário, bem como a qualidade dos serviços prestados. Então, para se efetivar a humanização, é fundamental que os sujeitos participantes desse processo em saúde reconheçam-se como protagonistas e responsáveis nessa prática, buscando de fato a garantia da universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde. Então, o objetivo é se cuidar do cuidador, valorizar os profissionais de saúde, qualificá-los e também fazer com que os locais sejam adequados, tanto para os profissionais quanto para os usuários. Então, o Humaniza SUS, ele tem como princípio a questão de ampliar essas ofertas da política nacional, tanto nos gestores como nos conselhos, incentivar a inserção da valorização dos profissionais e divulgar essa política nacional de humanização, ampliando esses processos de formação e produção de reconhecimento a nível tanto profissional como a nível dos usuários do sistema. Então, a Política Nacional de Humanização, como a gente já debateu anteriormente, visa justamente a redução dessas filas, atendimento acolhedor, a implantação do modelo de atenção, os direitos dos usuários e a valorização dos trabalhadores e a participação desses gestores em todo o nosso serviço prestado ao nosso paciente. Então, dentro da Política Nacional de Humanização, a gente tem essas 3 palavrinhas básicas que a gente já discutiu em aulas anteriores, na nossa disciplina de Ética e Legislação, que são as palavrinhas de ética, moral e bioética, que compõem, claro, esse aspecto humanitário, que compõem esse olhar, essa vontade de trazer a humanização individual para cada um. Então, aqui eu trago para vocês um breve resumo da definição de ética, moral e bioética. E aí a ética refere-se ao que é certo, o que é errado, é a nossa conduta realmente moral. Moral já são as regras que de fato é imposta, os valores, os costumes.
E a bioética, como a gente já estudou, é a ética da vida e busca justamente assegurar a integridade dos seres humanos, do ambiente, dos animais, defendendo esse princípio de dignidade, principalmente humana. Então, tanto esses 3 aspectos que a gente estudou individualmente vão estar contidos. Aqui, pessoal, trago para vocês a questão dos princípios do SUS, que também está contido na nossa Política Nacional de Humanização, universalidade, integralidade e equidade. Aqui vem a questão da definição da saúde, que é um direito de todos e dever do Estado, dentro da nossa Constituição Federal, que a gente também estudou na nossa aula de entendimento ao SUS. E aí o Humaniza SUS, ele aposta justamente nessa inclusão dos trabalhadores, dos usuários, dos gestores, tenta incluir essas rodas de conversa, esse incentivo dos movimentos sociais, incentivar os profissionais, os gestores e também os usuários a estarem colocando em prática esse processo de humanização. E aí, em resumo, eu trago para vocês que a nossa Política Nacional de Humanização está pautada em princípios, e a gente já viu os 3 princípios, diretrizes, que fortalece esse sentido comum na mudança, e aí vem a clínica, acolhimento, valorização, construção do SUS que realmente dá certo, e os dispositivos, vem a questão da atualização dessas diretrizes, desses arranjos dos processos. E aí vem a classificação de risco, visita aberta, colegiado, planos terapêuticos, que serve justamente para melhorar nessa assistência. Então, o Humaniza SUS é justamente essa política nacional que busca qualificar o modo de atenção. Defende a decisão política, a decisão da assistência e a adesão desses trabalhadores aos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, na prática, a humanização ela tem que funcionar dentro dos aspectos, dentro dos serviços de saúde, para que essas propostas estejam baseadas e colocadas realmente em prática dentro da toda a assistência. E aí surgiu a classificação de risco, que é um dispositivo da política nacional, a fim de evitar essas filas, evitar erros no diagnóstico, muitas vezes, realmente um tratamento eficaz, que é uma ferramenta de organização para que aqueles usuários que precisam, mas sejam atendidos com prioridades e não por ordem de chegada, como era o que acontecia antigamente. Então, aqui a gente tem a classificação de risco, e aí, ou vocês já devem ter passado, visto algum familiar, colega, ser feito essa classificação de risco logo no início do seu atendimento. E antigamente isso não existia, era por ordem de chegada, então as filas eram enormes, pessoas chegavam a óbito nas filas, pioravam cada vez mais o seu quadro. Então surgiu essa necessidade, através de protocolos, através de, vamos dizer assim, normas, o profissional ele consegue classificar o risco daquele indivíduo, o risco daquela patologia. E aí melhorar no atendimento, agilizar esse processo de assistência. E aí eu trago só uma figurinha para vocês, que é muito que a gente encontra no nosso dia a dia, dentro da nossa profissão, essas dificuldades, tanto dos usuários quanto dos profissionais. E aí vem a questão de buscar realmente conscientizar esses gestores, conscientizar as pessoas, os profissionais, os usuários, de que a gente nem tem pouco e nem tem muito, temos o necessário. E esse necessário, ele tem que ser colocado em prática e saber dividir, para que realmente a gente tenha esse atendimento integral. Então não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque ele se tornará uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que ele adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Então, pessoal, acima de tudo, de todo conhecimento técnico, científico, a importância, essa vontade que vocês têm, possuem de estar lá na prática, estarem se doando ao máximo, essas pessoas que a gente nem conhece,
mas que a gente sempre se coloca no lugar e a gente entende que é um pai de família, uma mãe, um filho, e aí realmente necessita de cuidado. E jamais deixem a sua essência, o seu aspecto ético, moral, a sua bioética, por causa de outro colega, das instituições de saúde. E aí sempre batam nessa tecla. É preciso administrar medicação? É preciso passar por uma cirurgia? É preciso fazer um exame clínico? Porém, tudo isso pode ser feito através desse processo de humanização, com esse acolhimento, com esse olhar, com esse cuidado, com essa troca de confiança entre vocês profissionais e os usuários, tá certo? Então, um forte abraço, até a nossa próxima aula.